Cabo Verde, no último domingo, 17 de maio, estabeleceu uma nova configuração política. Um ato eleitoral que resulta numa viragem partidária e numa abstenção histórica. Até 10 de maio da noite ainda nenhum partido que tinha assumido uma vitória eleitoral. Hoje, para nos desdobrar e compreender a redistribuição de forças partidárias no Parlamento, Roselma Évora está trazendo uma abordagem para entender de maneira a campanha eleitoral, influência, afluência para urnas. Minha Roselma Évora, minha pesquisadora independente na área de democracia, sistema de governo e partidos. Minha trabalho tem sido sempre focado na questão de participação política na Cabo Verde, abstenção eleitoral, desempenho de partidos políticos. Minha também é uma funcionária pública. Vencedor de noite foi PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, liderado por Francisco Carvalho, ex-autárquico de Praia, que assumiu cargo de primeiro-ministro. O partido conseguiu capitalizar voto suficiente de população depois de 2 legislaturas da MPD. Carvalho já declarou a vitória com maioria absoluta e impulsionado por círculos de diáspora, nomeadamente de Américas, prometendo um novo Cabo Verde, um governo mais reduzido e focado nas medidas sociais de impacto imediato. MPD, Movimento para a Democracia, falia seus objetivos de conquistar o 3º mandato consecutivo. O impacto de derrota foi imediato. Ulisses Correia e Silva reconheceu-se esse deserto, ele felicita o adversário e ele anuncia-se demissão de liderança do partido e se afastamento de vida política ativa, enquanto a MPD assume agora papel de oposição. A abstenção continua a ser um dado preocupante de eleições no país, ele dispara para 53,4%, ultrapassando a barreira histórica de metade do eleitorado. Vale lembrar que no 2021 tinha sido de 42%, um fenómeno classificado por posição minoritária como verdadeiro reflexo de descontentamento e distanciamento de cabo-verdianos face à classe política tradicional. A terceira via sofreu um encolhimento no Parlamento. O sítio que tradicionalmente tenta quebrar bipartidarismo e ambiciona criar nas últimas eleições, ele acaba por sofrer um revés. O partido perdeu metade de seus deputados na São Vicente, passou de 4 para 2 a nível nacional. Seus líderes João Santos Luís justifica o resultado como uma utilização massiva de recursos públicos para que os 2 maiores partidos e para forte abstenção nesse reduto eleitoral. PTS, Partido de Pessoas de Trabalho e Solidariedade, e PP, Partido Popular, torna candidata nas últimas legislativas de 2026, mas acaba para ficar na sombra da polarização entre PAICV e MPD, apesar de PTS ter arrecadado voto suficiente nos círculos eleitorais significativos, modo Santiago Sul, superando inclusive União Democrática. Apesar de aumento percentual da abstenção, não tem aquela dinâmica que tem perpetuado ao longo de eleições, ao longo de últimas legislativas, também tem sido um fenómeno que tem acontecido permanentemente e analistas se supõem inúmeras causas para esse facto de desinteresse motivado por fraca discrepância prática e ideológica entre que esse partido, compra de voto ou até mesmo uma imigração que pode estar descontente ou até mesmo indiferente relativamente ao cenário político atual. Qual é a razão de parecer que pode ser mais plausível ou razoável? Olha, estou já agora que não te analisar eleições na Cabo Verde, desde que não começa a fazer eleições multipartidárias, no 91, não deve ter fazer uma leitura longitudinal. Não que pode olhar às vezes, uma taxa de abstenção só naquela eleição específica, no caso, a eleição legislativa. Porquê? Cabo Verde, quando ele fazia abertura política, na 91, pode dizer que participação política, não estava a votar na partido único, mas nunca tinha escolha. Né? Não fazer, nós independência foi na 75, mas não fazer eleição na 75 para eleger aquela primeira Assembleia, depois não fazer no 80 e não fazer no 85, mas dentro de um contexto de partido único, onde é que pessoas que tinham opção. Quando não fazer abertura, cabo-verdiano vai votar e ele escolher. Ele tinha, não entrar num sistema multipartidário, ele escolher. Então, quando não te pegar aquela taxa de abstenção, por exemplo, na 91, que foi 20 e tal por cento, acho que 23%, não poder considerar que ele foi baixo, porque ainda era novidade.
Participação política era uma novidade e pessoas estavam muito aquele desejo grande de fazer parte de construção desse sistema novo que é a democracia. Na 95, quando que teve outra eleição também, baixa. Mas é a partir de 2001, quando não fazer processo de transferência de voto, onde é que PICV está a voltar para o poder, depois de 10 anos na oposição, é que já não estou a começar a toiar uma tendência consistente de aumento da abstenção. Na minha opinião, na 2001 já não estou a começar a toiar o quê? É uma descrença, um desencanto de cidadão cabo-verdiano, de eleitores, mas sem classe política. Porque teve um aumento consistente e considerável se não pegar entre aquela primeira eleição de 91 e aquele de 2001. E na Cabo Verde também não tem que pensar duas coisas. Não te realizar três tipos de eleição. Não te eleger legislativas, que dali que está a sair do governo, não te eleger Câmara Municipal e Assembleia Municipal e não te eleger Presidente da República. De tudo que as três eleições, aquele que é mais concorrido, aquele que tem mais participação, é legislativas. Porque legislativas, ele está a mudar vida de pessoas, ele tem um alcance e um poder na vida de pessoas que a outra eleição que tem. Por isso, ele está a trazer também, ele está a movimentar mais recursos, porque como também não tem voto que é subvencionado, é pago para o Estado, que as duas partidas têm capacidade financeira também de fazer melhores campanha, então ele está a mobilizar mais pessoas. Mas como um Tochag na Cabo Verde já tem mais de 20 anos, não está com crise de lideranças, para mim ele é claro, botou ele dentro de partidos, né? Há um desencanto com a política, tem um desencanto de partidos, tem um desencanto de exercício de liderança política, e a maneira que ele está a refletir. Ele está a refletir na hora de engajar, na hora de votar. Pessoas que a ti te sentir aquela conexão com a classe política já tem bastante tempo, e que é falta de aviso. Já foi feito estudos, tem recomendações, mas não te acreditar também que os partidos políticos têm até beneficiado da abstenção. Por quê? A partir do momento que Mimi é eleito, mesmo que tenha tido uma grande eleição, te preocupar em formar em governo, para aplicar em programa e cumprir supostamente que esse objetivo é que foi traçado. Não te acreditar que essa abstenção ali, ele é revelador. Ele é revelador e ele te confirma essa descrença que a sociedade e a população cabo-verdiana tem há já bastante tempo, há muitos anos, de ser classe política, de forma de atuação de partidos políticos. Porque estou de um lado, está a dizer, quase igual. Então tem um sistema bipartidário desde 91, não poder dizer um bipartidarismo puro, e num sistema bipartidário, que boca temo de margem de manobra, que boca temo de diferença, pessoas te sentem também que ser opinião e ser validar ou não um partido que te vai ter muita coisa, porque eu me acreditar que estes dois partidos que têm feito também um trabalho até de aproximação e de conexão de sociedade. Ora que já é eleito, é moda se botar depois uma desconexão de coletividade. Ora que botar desconectar, existe o quê? Uma desconfiança também de nossa sociedade próprio para a nossa classe política, que foi feito durante todo esse tempo que foi feito um trabalho de mostrar a pessoas o quanto é importante manter bom engajamento, no quanto é importante participar. Mas para isso também tem que sentir que tem um valor, né? E que o voto tem um valor. Mas não te acreditar que não te refém de uma situação e de um sistema que já te dá a prova que ele te esgotou, que ele mesmo tem que ser reformado. Quando você te dizer crise de liderança, você quer dizer fragmentação interna ou incapacidade de comunicação de classe política da base eleitoral e, em certa medida, também uma convergência prática e ideológica entre estes diferentes candidatos? Estou já não só nesse aspecto, estou já que, na verdade, o que é que está acontecendo na Cabo Verde há já uns anos, partidos políticos foi capturado para interesses. Se vou reparar o que é que está acontecendo dentro de partidos, é moda de grupos de poder, de candidatar entre eles, põe a quem que está a ficar. Não te acreditar que as últimas eleições que não tive nas duas últimas legislativas que aconteceram, a partir de 2016, coisas começaram a ficar mais descancarote. Quando bem aquela ideia sem jogo para lado, e agora em vez, não perder vergonha na cara, não perder pudor. Porque ao que vou falar sem jogo para lado, quer dizer, que querer saber quem que te está bem ali ou ali, te espiar agora em momento, em satisfação. E isso te passa uma mensagem para a sociedade bastante complexa, difícil, porque pessoas te olhar que eu vejo o que é que te está acontecendo dentro de partidos, pessoas te vão para partido para interesses pessoais, as te vai
partidos que a ti saber atrair os bons, que a ti saber atrair que é bem intencionado. É moda que o interesse fica tão cristalizado, o individualismo está tão cristalizado, que é na partida, a hora que bobar aceita que este partido botou aqui guerrilhas, esta ficata praticamente a guerra, lutas fratricidas para chegar lá, para depois dividir poderes, dividir cargos. Então, não te acreditar que é um conjunto de fatores, é mesmo uma desconexão com a realidade e também dizer, talvez assim, colocar o interesse comum e o bem comum como prioritário. Estou a achar que cabo-verdianos já olhar que uma pequena parte de Cabo Verde, uma pequena classe é que tita dá bem na democracia. Hoje em dia, não está a dizer que Cabo Verde talvez não pode dizer que tem mas não está bem dizer, qual é que seria a expressão ideal? Cabo Verde não tem uma elite, não tem tipo um pacto de elite que te reveza no poder. Ora é PICV, ora é MPD. E que é grande transformação no catitoial. Essa coisa que a ti está bem de agora, a ti está bem já há algum tempo. Ora que não te pegar, por exemplo, dados que te mostrar como cabo-verdiano, ele te preferir democracia a qualquer outro sistema de poder, não te dizer, de facto, pessoas te apreciar a democracia. Mas, entretanto, ao que não te vais espiar dados mais micro, não estou a que cabo-verdiano é insatisfeito do funcionamento de ser democracia. Não tem um nível baixo de o que é que democracia te dá, né? Que é supply, ou o que é que a democracia te dá para esse povo, estou já que é pouco. Não tem, por exemplo, Cabo Verde hoje em dia é só 19%. Estou já que democracia é uma democracia satisfatória. Ele é muito baixo. E que é outro 80%, o que é estou já? Porque este catitoiá, de facto, benefícios que o sistema podia dar para uma grande maioria, ele está muito concentrado num grupo. E tem muito a ver com as lógicas partidárias. É muito baseado na lógica de camaradas, de camarilhas, de clientelas, de grupinhos. E isso está a passar para a sociedade. Não está com uma sociedade que está descrente de classe política e ele está a afetar todo aquele ecossistema institucional. Partidos que menos percentual de votos, te argumentou também, quando que as causas que pode estar na origem dessa abstenção, pode ser provavelmente compra de votos. Será que isso poderia traduzir num número expressivo de pessoas que acabam para urnas? Essa é uma coisa que também chateou nós, democracia, e não que nunca poder ficar a usar miséria e pobreza como um fato de pessoas vender voto. Na Cabo Verde, nem de agora que não está a falar de compra de voto. Quando não fazia abertura política na 91, eleição, escolha era uma coisa nova, era uma novidade. A partir talvez de 95 já botei indícios de possibilidade de compra de voto, mas depois nunca tem análises e evidências, claro, que te evidenciar que botei de forma sistematizada e consistente. Não te acreditar que sim, que ele pode ter um reflexo, mas olha, dados que te existi, te mostrar um primeiro estudo que foi feito sobre compra de voto, acho que é de 2009, é de um cientista político, Alvarenga, que te mostrar na Círculo de Praia, cerca de 9% estava a dizer que esta vender esses votos. Depois, na 2013, foi feito um estudo naqueles 7 maiores círculos eleitoral, onde é que 13% estava a admitir que estava a vender esses votos. Ele é uma realidade grande. Ele tem um impacto. E muito acreditar que hoje em dia talvez deve ser um bocadinho mais. De 3 ele poder talvez ter subido por um 18 e por um 20. Mas muito acreditar que este partido pequenino, o que é que este tem? É também a falta de estratégias de maior inserção dentro de sociedade. Porquê? Cabo Verde, como quando não fazia abertura política, ele foi depois definido dentro de um sistema bipartidário. É que os dois maiores partidos que sentar na mesa para negociar é que definem regras, mas nem que regras estava a ficar. Até o CIT ficar de fora, não tem muita dificuldade de partidos pequeninos também consolidar um lugar dentro desse espaço de nossa, que não é um espaço grande. Porque se não pensar que voto ele tem um valor, a partir do momento que o Estado está a pagar para um voto, se aquele partido pequenino que tem recursos para implementar, por exemplo, um escritório, uma representação, um sede, na todo círculo eleitoral, ele também tem dificuldade de visibilidade. Ele que também conseguir fazer aquela propaganda que os outros partidos clássicos que estão a fazer, não te acreditar que é um conjunto de fatores institucionais, condições institucionais, mas também próprio de cultura política, porque não te acreditar que na nosso imaginário, o cabo-verdiano
ele na sua imaginária é PICV que MPD. Ele pode ter uma relação de amor e ódio, porque ele te gosta, ele que te gosta, mas depois ele te acaba sempre para escolher um destes. Analisando os resultados de legislativas de 2026, já nos história, não teve então uma vitória com margem mais estreita do que na legislativa anterior. A vitória do PICV pode ser explicada para a disrupção de sua plataforma eleitoral, por um descontentamento do eleitorado face ao governo que era vigente até então, ou será que um desgaste natural de MPD? Não estou a dizer que as três coisas, não estou a dizer que assim, nunca poder desconsiderar o trabalho que Francisco fazer. Porque, repara, quando que o PICV ganha aqueles 3 mandatos anteriores, que os 2 primeiros mandatos foram bons mandatos. Ele teve um desempenho e para o nível de aprovação do governo do PICV era altíssimo naqueles 2 mandatos. E foi um conjunto de fatores. Primeiro, ele tinha um estilo de governação muito diferente do MPD. Ele tinha um estilo de governação mais terra a terra. Depois não poder falar disso um bocadinho mais lá para frente, mas a MPD trazia um estilo de governação bastante, que tinha arrogância, que tinha soberba. Mas bem moda com casta especial, minha especial, muito aquela ideia de elite. E PICV, no governo anterior, ele fazia um programa, por isso que eles conseguiram 3 mandatos. Porque além de eles tinham um programa muito terra a terra, voltado para realizações que botava olhar e que botava poder mensurar, eles tinham também no que poder deixar um aspecto importante. Tem que espiar a máquina pública, a maneira que ele está a funcionar na governação. Eles tinham quadros altamente qualificados, estava a dar voz a teu gente. MPD bem com arrogância, eles ficaram a dizer, não te a trazer só nojento, não te a trazer só quem está alinhado ideologicamente. E isso necessariamente que dá qualidade. Até aquela ideia que estava a trazer gente do setor privado, não estou a achar que foi uma verdadeira falácia. Salvo exceções raríssimas, na áreas determinadas, é que botou um desempenho mais positivo. Mas acho que tive um ecossistema, até dentro da máquina pública, que levas a ter um performance positivo. E isso, para mim, condicionaste eu. PICV, me te acreditar que também botou aquele um partido, ele tem que ser frições internas e ele que conseguia ainda fazer que as pontes necessárias. Tanto é que não estou publicamente, na jornal, não estou nas redes sociais, esta ficar alfinete a acompanhar, o que quer dizer que ainda tem seu ruído. Então, estava-te a dizer, não que poder desconsiderar o trabalho que Francisco Carvalho fazia. Porque quando que Francisco apresentava para a Câmara, Francisco que tinha projeção nacional. Ele era uma liderança local. Ninguém ele que tinha projeção nacional. Mas ele enfrentar, e ele não estou a aí que para isso ver a vantagem é que ele captar o momento na 2020, não? Naquela primeira tentativa de conseguir Câmara de Praia, já tinha um descontentamento desse governo bastante acentuado. Porque na 2016, quando o MPD ganhar, qual é que era esse lema? Solução para Cabo Verde. Ele é um lema muito ambicioso, porque solução para Cabo Verde, na minha ponto de vista, ele que também sou de um partido. Ele tem que ser uma proposta nacional. Ele tem que confluir várias energias, várias formas de olhar Cabo Verde e juntando todo o mundo. E que é só um partido? Ele trazer metas bastante ambiciosas, 45 mil postos de trabalho, 11 aviões, 5 barcos. Ele pegar naqueles aspectos que eram precários talvez no governo do PICV, mas que ele que consegui, naqueles 5 primeiros anos, retratar, ele que consegui reproduzir, ele que consegui trazer aquele agrado. Depois também estive o azar, bem Covid, e o país tive uma refração económica, né? Não retraí, não deixar de receber turistas. Foi tchau coisa que também, conjuntura internacional, guerra na Ucrânia, nós é um país super vulnerável, super dependente, coisas começaram a ficar cor, não começaram a sentir na bolsa, na hora de fazer compra, nosso poder de compra reduzir drasticamente. E quando que Francisco ganha a primeira vez, não estou a achar que ele fazia um trabalho de formiga. Porque quem na PICV que podia dar cara? Ninguém. Já nem era que podia ver. Ele tinha perdido, aparece o Francisco. Uma pessoa que era consciente, que tinha projeção nacional, e Francisco, quando que ele entrar, em vez de MPD permitir-lhe dar condições para provar que ele tinha capacidade, o que é que eles fazer? Eles resolver fechá-lo. Eles resolver apertá-lo e encurralá-lo. E, na minha opinião, é que ele lá que dá Francisco mais poder, dá-lhe visibilidade. Porque isso me criou bom, não está dando condição para realizar.
e notou ela na coisas simples. Reparar, por exemplo, na praia, botava a andar, botava a polícia para o lugar. Botava a fazer uma caminhada, botava a policiamento. De repente, polícia sumi. É nisso mim que é uma pessoa que tem uma educação, que tem um trabalho. É aquele vendedeira lá na tira-chapéu, que estava a vender na rua, que tinha costume de olhar aquele polícia lá a circular. De repente, foi trote. Até não reparar nestes últimos dias, antes de início de campanha, praia estava uma cidade escura, sem luz. De repente, moda-se, fez-se luz, as trocar aqui as lâmpadas, ficar tudo iluminado. MPD, as afrontar Francisco e cabo-verdiano, nós não temos muito aquela coisa de coitado, modo muito de gosto a dizer, eles começam a tochar. Não, esse ali ele queria trabalhar as catita de chal. Então, ele fazer aquela entrada na política via esse coisa, modo de dizer, esse coisa de formiga, esse trabalho de formiga, ele entrar na Câmara de Praia, sempre a fazer, Francisco a dizer que ele entrar de vítima já levará mártir, né? De um papel de vítima já levará mártir. Ele que foi eleito segunda vez, ele terá aquela quantidade de votos que tinha sido de MPD, como está a considerar que ele está a ficar toscilar, que é cerca de, talvez, quase 11 mil votos. Se não reparar, ele está a ficar toscilar entre aqueles dois partidos. Portanto, não estou a achar que esse governo de MPD, ele que tive uma estratégia assertiva, porque se a estratégia de perto à Câmara de Praia, condenas, tornagem, fragilizares e ele bem mostrar aí nas legislativas, nesse resultado de domingo, que acho que foi estratégia, acho que foi a melhor estratégia. O novo primeiro-ministro que foi edil de capital do país, na Câmara Municipal de Marcote para o processo de defesa institucional e de choque ao Poder Judicial, será que tudo que é fenómeno lá acaba por resultar numa maior preponderância e favoritismo aos olhos do eleitorado? Não acreditar que ele tem um ponto, mas não de forma tão assim vital, não assim tão grande. E como ele ficar naquela posição de vítima, pessoas começam a tochar, porque também ali na Cabo Verde nota com insatisfação de funcionamento do nosso sistema judicial, não tochar que esse sistema também, ele está dentro desse sistema bipartidário, de acordo com a posição de governo, não perder, o sistema judicial perder a sua credibilidade. E pessoas começam a questionar, mas por que é só Câmara de Praia? Antes não era assim. Por que este focou só nele? Essa coisa trazer-lhe também dá-lhe uma certa força. Mas não te acreditar que foi aquele força assim, tão fundamental. Boca Durna só tem existir porque não tem boa de carro de lota da gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te depois fazer agora. Não te acreditar que o eleitorado estava bastante frustrado, decepcionado e cansado dessa governação, para o estilo de governação que eles fazer. Toda gente, na 2016, queria um tipo de um MPD aberto para o povo, um MPD flexível. O que é que trazer? Trazer arrogância, trazer soberba, trazer um país que para este tudo de direito, de dados macroeconómicos que nós não catoial. Ora que isto começar a falar FMI, Banco Mundial, Cabo Verdeano está a na ser dia a dia. Ele está a dizer, mas bom, onde é que esse rendimento alto, onde é que ele está? Ele está centrado na 2 pessoas, na 3 pessoas. Então, não te acreditar que seja grande debilidade também, seja política económica, que foi bastante, eles poder ter tido resultados macro supostamente positivos, mas para a sociedade cabo-verdiana, estou a achar que ele foi desastrosa. Tem analistas que te argumentam que ao longo de 2 mandatos é normal como partido que lá pode chegar a estar e não tive uma margem bastante estrita de que os dois partidos. Será que aquele base eleitoral da MPD que estava tão longe PAICV, eles votando em MPD porque já é no real alternativo PAICV ou porque eles tinham algum ceticismo relativamente a propostas de PAICV? Então, já que tem seu ceticismo em relação a essa proposta de PAICV, porque Francisco está a pretender trazer um programa que me estou já que está nem enquadrar para Cabo Verde. Reparar, nós Cabo Verde, ficar independente na 75, esse país que tinha nada, escocha nada, então aquele governo que foi montado na 75, eles bem montar um país. E Cabo Verde nascer com base de muita ajuda pública e, sobretudo, também da ajuda de nós imigrantes. Ajuda pública e remessa de diáspora fazer esse país e também luta de cabo-verdianos ali dentro. Luta coletiva. Tudo nós tentar, quem era vivo, quem era novo, mas quem estava naquela altura que idade de trabalhar, eles tentar construir um país. Mas não bate evoluir. Cabo Verde tinha tantas necessidades que bota na ilha periférica, moda, por exemplo, minha família é de Boa Vista. Na Boa Vista, que tinha luz,
Boca estava um médico, boca tinha que sair de Boa Vista para a Praia São Vicente. Ainda tem dificuldade. Mas Francisco te trazer uma proposta que te assusta a gente. Porque Cabo Verde já fazia uma caminhada. Nós era um país, nós era PMA, país menos avançado, não graduar para PDM. Não pode dizer até que nós triviamente é que pôr nós de graduar, porque ainda tinha coisa no tempo precário. Mas a mim de acreditar que Cabo Verdeano tem que assumir agora parte desse processo de desenvolvimento. Nunca poder ficar eternamente a pedir, fazer aquela história de coitado, nunca poder, mas depois então não tem aquele iPhone, não vai fazer aquela festa de batizado de 300 conto, não te gastar. Portanto, não estou a dizer que nós, povo, nós não temos que começar a instruir nós, povo, que agora, nós futuro também está a depender é de nós investimento. Estado que poder dar tudo. Povo cabo-verdiano, supostamente é um povo trabalhador. Estado te dar lá onde é que ele é necessário. Que te justificar num país que, por exemplo, tanto pobreza, pessoas que te ganhar uma pensão de sobrevivência de 9 conto, né? Que é uma subida de 2 conto efetivo, onde estão pensão na função pública que é 6 conto, ou queres fazer desconto, é 5 conto e tal. Boca poder também tem salários de 500 conto. Não tem que espiar. É um dia que não te cria um equilíbrio. Porque o que é que eu senti? Eu senti que na governação do MPD eles trazem uma lógica bastante, eles aprofundar a desigualdade na Cabo Verde. Não te pegar coisas simples. Existia leis que te falam, por exemplo, classe dirigente cabo-verdiana. Estava a seguir uma legislação, né, que é estatuto de dirigente, e tinha uma tabela salarial. De repente, toda a gente passava a ter contrato de gestão. Ora, pelo amor de Deus, um assessor, ele te geria o quê? Um assessor te dá assessoria técnica, mas fazer contratos de gestão generalizado. Bobo que poder ter dentro da administração pública, pessoas estão a ganhar 17 conto, outros estão a ganhar 500 conto. Então, já que Francisco ele tem uma proposta de mudança, mas então, já que ele tem que bem dosear um bocadinho esse discurso. Nunca poder para Estado dar-nos tudo. Luz de graça, escola de graça, transporte de 500 escudos. Porque a partir do momento que pagar 500 escudos passagem de barco, nunca te bem querer pagar de Platô até Palmares, até Cidadela, 300 escudos de táxi. Ele também criamos o quê? Tem que bem criar incentivo e subsídio para vários tipos de coisas. Nós não temos que fazer o quê? Minta poder pagar, um cata poder, Estado a criar condições. Então, já que Cabo-Verdiano, o que é que ele queria assim? Ele quer, ou que ele abrisse a torneira, ele te pagasse água, ele tem água, está aqui. Ele quer passar um mês sem água. Ou que ele chegar no hospital, que ele vai fazer uma análise, eles que te dizer, não, olha, que tem reagente. Que é contradição de nossa terra. Boca tem reagente, mas entretanto, bota fazer um monumento à liberdade de 1 milhão de euros. Bota fazer um contrato na CV Interilhas de 34 milhões. Portanto, nós não temos que começar a priorizar aquilo que é prioritário. Não que poder deixar de pagar aquilo que não deve pagar. Se não tem condição de pagar, então já não está a pagar. Porque, reparar essa ideia, por exemplo, de passagem 500 escudo. Um táxi, mas um barco é 2 coisas completamente diferentes. Um barco tem que ir para a doca, um barco tem uma tripulação. Eles têm que fazer um conjunto de coisas que te permitir ter aquela passagem naquele valor. Um táxi de aeroporto de praia até um Palmares é 2.000 escudos. Então, já que a pessoa que é mais próxima de Francisco, às vezes uma coisa é campanha, outra coisa é governação. Né? Bota bem para a boa realidade prática, bota bem o iagmo estado afinal, ele nem moda, bota pensar. O que é que não me está a dar um passo muito grande é não reduzir as desigualdades na Cabo Verde. Porquê? Por isso é que se lema era Cabo Verde para todos, ficar a aparecer, mas Cabo Verde verá só de um grupinho. É tudo gente a viver, a viajar, altos carros de altos padrões, está ali na festas e tal, viagens e mais viagens, que boca está ele refletido no sistema, no ecossistema de instituições, em modo as pessoas ficar todas que já era de um casta diferente. Enquanto que o cabo-verdiano tita lutar para pôr comida na mesa. Então, te acreditar que o Estado, onde é que ele pode atuar para reduzir a desigualdade, ele te atuar, mas não tem que fomentar o quê? A autonomia. Não tem que fomentar pessoas criar seja empresa, porque tem dados que te mostrar que 60% de cabo-verdiano está a gostar de ser empresário, está a gostar de ser seu próprio negócio. Mas mesmo querer fomentar esse grande manancial de pessoas que têm seu próprio negócio, nunca poder asfixiar que imposto. Então, não bem analisar, se nós tecido económico tem mais micro e pequenas empresas,
não bem espião, de que não te simplificar se desempenho, que é para poder empregar mais pessoas. Pessoas têm que ter o quê? Dignidade, um rendimento, e isso tem que ver com o quê? Trabalho árduo. E nem aquela coisa dá, tudo é de graça, essa coisa é bastante preocupante. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática também, ou seja, o objetivo de acabar com a maioria absoluta completamente frustrada, aliás, hoje enfrenta completamente a redução parlamentar. O presidente do CID justifica isso com fraca afluência a urnas no seu círculo eleitoral e para a capacidade financeira também dos adversários para mobilizar meios para cativar o eleitorado. Será que ali foi real razões que estive uma redução de representatividade? Estou a que há duas razões fortes e que a gente deve considerar sim, porque recursos estão mobilizados é urgente na política e o CID ele tem sido sempre aquele partido na fim de linha, desde a abertura política foi assim, modo de dizer, PICV mais MPD montar um sistema, este sentar na mesa, este definir linha e o CID ficar de fora, ele era a tradicional oposição que sempre existe na Cabo Verde, mas está de fora e ele que tem conseguido tem aquele espaço que supostamente ele devia ter. Muito a dizer sempre, dinheiro está a fazer tchau diferença, na tudo, área de vida, sobretudo na política. Na política ele está a definir tchau. Bota conseguir manter um sede de um partido em permanência num círculo eleitoral, bota fazer atividades, bota mobilizar, bota fazer um data tipo de coisas que se boca tem recursos, boca de poder fazer. Não estou a que também campo de extensão, que favorecer uma hora que pessoas que acabar a votar, é porque também ele que a ti te encontra lá, uma escolha. E minto acreditar que o CID teve uma péssima estratégia. Seis forma de fazer, aquela condução que quis fazer, seis constituição de lista, foi para mim que foi também, aliás, todo este partido tem problema na constituição de lista, logo olhar que não é crise política, não é crise de liderança, está lá na formação de listas, que toda a gente até dá-nos vergonha, ou que botou esta matando de companheiro, põe quem que estava na frente, quando não tem toda uma geração que não tem que passar um legado que história bota construir é que valores, é que integridade, não é que botou a países, botou a partidos de degladiar para quem que ficar lá na frente, não tem que pensar. Então é por isso que pessoas que te alinhar e pessoas que te rever neste partido. Mas voltando a um CID, não te acreditar se a estratégia foi péssima. Porque o CID, não te acreditar que assim, as têm que repensar seus posicionamentos, seus forma de atuar. Reparar, se eu vejo na Assembleia, vou-te ficar aqui ideia que o CID ele é um partido anexo da MPD. Né? De modo sempre, ele votar sempre alinhado, quase sempre alinhado da MPD. Depois também, tochac o CID, o fato de ter absorvido candidatos fortes que os dois partidos, no caso acho que em 2021 Amadeu Oliveira, que saiu de PAI vai para o CID, ele roubar eleitorado de PICV para eles, por isso que estive aquele score na 2021, na minha ponto de vista, que é motivo para levar, e agora ele está a trazer duas figuras da MPD também para eles. O CID corre risco de virar um partido de, tipo assim, os insatisfeitos nesses partidos de origem estão para lá, né? Esse é um risco, porque bota a ficar como aquele partido que tenta absorver que é dentro desses partidos que a tita tem seu espaço, portanto, bota a tomar que é insatisfeito, né? Os ressentidos, ele está a ficar como um partido dos ressentidos. Então, de acreditar que este é um bocote de seis linhas e seis liderança tem que ter coragem de olhar, a hora acabou, perdeu. Eles perderam o número de votos, apesar que eles queriam na circo moda São Nicolau, por exemplo, mas que impactar, importante é bom eleger deputados, eles perder apoio na seis reduto eleitoral, que é São Vicente, eles perderam para a PAI, portanto, não acreditar que é um conjunto de fatores, mas sobretudo seis estratégias que foi uma estratégia para capitalizar também esse descontentamento que a população tinha em relação ao governo. Então também espanhol no MPD também. Foi vereador. Sim. E cerca de quatro se nunca tinha enganado, que foi alguém que fez uma repescagem daquele outro partido. Portanto, reparar, ele bate a pegar sempre, ele tem que fazer uma trajetória com mais identidade e com mais autenticidade. Ele tem uma história que ele mesmo tem também mostrar através de figuras que demonstrar que eles têm aquela identidade de ser partido e não os ressentidos. Moda-se ele está a ficar a tomar os ressentidos, né?
O Cid apostou no caras novas para o círculo eleitoral onde é que ele concorrer, com campanha seu centrote na figuras locais naquelas diferentes ilhas, e no entanto vai ficar até atrás de partidos modo Pessoas de Trabalho e Solidariedade PTS no círculo eleitoral de Santiago Sul, que era encabeçado por Alberto Melo, que foi um ex-integrante do Movimento para a Democracia. Em contrapartida, ele teve resultado mais expressivo na São Centro, embora chipa uma representatividade de 18%. Também na San Nicolau, onde é que ele arrecada cerca de 13%, foi também um número histórico para San Nicolau, um número que a partir de até então nunca tinha atingido. Agora, será que esse processo de escolha de cabeça de lista influencia diretamente os resultados? Não te acreditar que sim, ele está muito ligado sobre toda a questão de identidade partidária e ideológica. Não te acreditar que o Cid fazer uma aposta muito alta, quer naqueles dois candidatos da MPD que vêm para Santiago Sul e que ele para Mosteiros, não é? Mosteiros, na Fogo. Não te acreditar que... Não estava a dizer, não estou a achar que cabo-verdiano, às vezes, nós é um povo tão conservador, não estou sempre aquela pessoa num lugar nunca te conseguiu olhar no outro lugar. Não é tão crítica em relação a Alberto Melo, mas a mim te considerar que a gente deve julgá-lo assim tanto, porque ele está a fazer parte de um partido e ele tem sido preterido sempre para figuras que entrar na MPD e que sedimentar e que têm feito tão mal para a MPD. Reparar, Bobo tem, na véspera da eleição, um vídeo a circular e que certeza teve impacto na hora de votar. Tinha gente que queria nem votar. Quando bota pegar um ex-ministro da MPD, está praticamente assumir o cargo já distribuído, que pessoas mimote tinha que sair de casa para ajudar o Ulisses a ganhar. Portanto, na Cabo Verde, aquela coisa que eu estou a dizer, não perder vergonha na cara, não ficar, pessoas ficarem a dizer coisas sem pudor. Então, a hora que botou uma pessoa que entra num partido, modo, por exemplo, Alberto Melo, ele fazer uma trajetória, e de repente ele está que ele é sempre preterido e escolhido, e ele está que ele tem um papel a desempenhar nesse processo político nosso, ele que é de todo mal, ele sei para candidatar na outra, mas talvez que foi na altura ideal, ele estava a esperar um bocadinho, foi talvez ali, teve uma precipitação, e o Cid também precipitar. Porque pessoas na Cabo Verde é aquilo como traição. Isto é aproveitamento, oportunismo, traição. E ele tem um custo político, quer para capital de partido, quer próprio de personalidade. Talvez o que era ideal era guardar, manter-se até essa postura mais crítica relativamente àquilo que o MPD se tornou. Porque te parecia que ele foi abocanhado por um pequeno grupo que fechou para a grande quantidade de pessoas que está a fazer parte do partido, as bata mãozinhas na ombro para conter também e para manter essa exposição e essa vantagem competitiva dentro do partido, e eu muito acreditar que isso acaba para ter impacto também na forma que, claro, que tem que ter maneira que o eleitor toia, né? Eleitor ele toia mais como ele te espera um lugarzinho lá, te espera um tacho lá, e isso tem, claro, um reflexo importante na dados, na números, né? Na resultados. Alguns militantes do próprio partido, inclusive, têm apontado de fato a rotatividade de cabeças de lista e de liderança do partido como uma eventual causa para esse desempenho. Maneira que não podia avaliar a leitura ali de quem que da própria organização. Não te acreditar que isso sim, na Cabo Verde não tem pouca rotatividade e pouca mobilidade. Você vê, política na Cabo Verde, não saber que ele é uma área atrativa. Por quê? Não mexe em mudar. Maneira que nós política está, ele quer poder continuar. Ele quer poder continuar porque política na Cabo Verde ele verá uma área de privilégios. Uma área de privilégios, de boa vida e bem-estar. Acho que não tem que passar a ser moda na Suécia. Tipo assim, política é uma coisa normal. Me, por exemplo, dizer que poder aceitar para nenhuma lista, porque a mim estava a ser logo um caos. Estava a dizer, primeira coisa, não ter reduzido o número de deputados, não ter entrar sem conta de salário na salário de deputados. Porquê? Ele é uma vida praticamente, esta política que eu gostar de ouvir isso, porque está a dizer que este trabalho é teu, mas nós, sociedade, não estou a não estou a que este tem boa vida. Ou que não estou a, por exemplo, um desempenho da Assembleia Nacional, não estou a dizer, meu Deus, este a ganhar tão bem para isso. E essa Assembleia Nacional dessa última legislatura foi bastante péssima, foi ruim, não é? Acho que consegui chegar a acordos e consensos que é para indicar nome de pessoas para certas posições que não têm na estrutura de Estado, que é uma coisa simples, não sentar na mesa, não definir quem que vai ser
que os próximos dirigentes daquela instituição, acho que eu consegui. Então, por isso que também não estou a olhar que a sociedade está desencantada, porque vou ter uma política que pessoas que querem sair, que querem largar taxas, que querem largar osso, porque saber que tem empresa que te paga a moda, aquele cadeira de parlamento. Minha hora como tu vi deputados te dizer que isto a ganhar pouco, não te dizes que tem noção de realidade que não te viver. Porque ele te ganha pouco, mal que te espiar, né? Tanto é que uma pessoa que te ganha salário mínimo te ganhar, tanto é que uma pessoa que tem uma pensão de sobrevivência te ganhar, né? Quando um chefe de família próprio, um técnico superior te ganhar, considerando aquele pouca eficiência do Parlamento, que ele está a trabalhar, nem a ponto de vista e com dados e evidências, não está a mostrar, por exemplo, nem a tese de doutoramento, que não tem um Parlamento que te vive a reboque de governo, ele que te conseguir deslocar e ser um Parlamento ativo, então acho que querer, então pessoas te agarrar ao poder. E acho que essa é uma coisa que não tem que mudar na Cabo Verde. Então, já que não só questão de rotatividade de lideranças partidárias, mas tudo que as estruturas internas de partido, trazer caras novas, trazer pessoas locais, porque eu vejo esta fazer uns aliança em benefício daquele classe dirigente do partido, mas contra aquela comunidade, que às vezes comunidade que quer aquela pessoa, mas partido quer esta para aquele lá. Portanto, partido está de costa para a sociedade. E eu não te acreditar que a nossa classe política ele mesmo tem a repensar essa forma de atuação. Não estou a achar que na Cabo Verde não te perder o senso de patriotismo. Essa ideia de que trazer sem job para lado e agora em vez de desmascarar. Agora em vez do quê? De viajar, de passear, de correr bonito. Quer dizer, não tem que parar, não tem que entender que no exercício da política é estar ao serviço da comunidade sem fazer diferença, sem fazer distinção. A partir do momento que Mijão foi eleito, Mi é um ministro de todos os cabo-verdianos. Mas ali o que é que não estou a um grau de subjetividade e informalidade muito grande. O caminho é, às vezes, seguir aquele caminho normal, institucional. É basta vou concher ministro, é basta vou ter uma linha lá de comunicação para sempre coisas está da direita. E é por isso que pessoas estão descontentes, porque isto é a lei nem igual para toda gente, é modas lei. Lei é mais para uns do que para outros. Pessoas de Trabalho e Solidariedade acumularam cerca de 3.260 votos no total, sob liderança de única mulher candidata, mulher nascida de um partido nas eleições, Jónica Brito, e posicionou como terceira força política no Círculo de Santiago Sul e ultrapassou inclusive figuras parlamentares geracionais, moda Alberto Melo. O que podia estar na origem desse número ali? Não te acreditar que ela foi bastante corajosa e consistente. Acho que ele fazia um trabalho meritório. E é difícil, nesse meio que não está a viver, em termos de nós não espiarmos realidade, é uma realidade teu machista, ainda não tem uma visão bastante distorcida do papel da mulher na sociedade cabo-verdiana. E não te acreditar que essa jovem, ela fazia um trabalho que te merecer ser reconhecido. Ele mostrar que ele tem uma capacidade e se ele trabalhar, ele tem um potencial, se ele manter uma consistência, ele te conseguir, não te acreditar que ele conseguia atingir os votos que ele conseguia atingir, porque ele desgana pessoas, ele, de certa forma, ele conectar mais pessoas e as pessoas reconhecer nela e as rever nela um potencial voz que eles podem bem continuar a validar, a acreditar. E se ele continuar naquela linha lá, não te acreditar que ele é uma pessoa, ele mostrar que tem bastante bom senso. Será que aquele voto, o que tem na sua origem, é um descontentamento? Será que ele é um voto de protesto? Será que teve um real acolhimento de ser proposto? Ou será que foi ser desempenho no debate? Não estou a achar que é desempenho no debate, não estou a achar que foi acolhimento de ser discurso, não estou a achar que ele convencer, não estou a achar que é tão de voto de protesto, não estou a achar que é ser desempenho mesmo, ali tem caminho, não estou a achar que ali tem substância, se ele manter com consistência, ele está a conseguir, ele está a crescer, ele tem que ter uma linha e talvez ele tem que ter apoios, né? Porque ele tem apoios que te permite ele também levar sem mensagem e ser discurso, porque ela foi bastante corajosa em te acreditar, vitoriosa. Passando para a análise de propostas eleitorais, até que ponto o compromisso assumido para partidos e executáveis face à realidade orçamental e macroeconómica de Cabo Verde? Será que não tem uma fronteira que separa a viabilidade financeira e económica de populismo? Olha, que tinha gente, que tinha medo, que propostas que a PICV apresentar.
Não é por acaso que aquela ideia que foi passada uns dias antes de que Cabo Verde podia estar a entrar em colapso, já tinha gente assim preocupada e que até induzi alguns a acabar a votar. Tinha gente que ficar com medo, porque, como eu estava a dizer antes, nós já não atingi um patamar que nunca pode retroceder. Né? Cabo Verde nunca está na década de 80, não está na 2026. E se eu vejo, não está a fazer propostas eleitorais, que hora que nós ganhamos nós dia a dia, ou que não vai chegar lá, porque uma coisa é campanha e outra coisa é a hora que pode chegar para exercício do poder. Muito acreditar que administrar esse país cada vez ser nada fácil, né? Governar que é uma coisa fácil, é uma coisa tão complexa, porque aquilo que um crê, talvez aquela outra pessoa que crê. E toda gente crê alguma coisa, demanda é teu. E nós, ao mesmo tempo que não te evoluir, não te dá passos contínuos, talvez de melhorias, que podia ser na tua área melhor do que outros, talvez também nunca querer assumir nas responsabilidades de pegar desafios de desenvolvimento nas terras. Não tem uma cultura muito distante na Cabo Verde. Não querer para o Estado dar-nos tudo. E não tem que libertar disso. Não tem que libertar disso porque já não tem uma trajetória de 50 anos. Tudo o que Cabo Verde tem é devido a trabalho, amor desse povo, dessa terra e doadores, parceiros internacionais fundamentais e nós, imigrantes, que continuam a dar-nos aquele suporte e bem cumprir que este programa, não te acreditar, mesmo com uma redução brutal de ministérios, mesmo que não reduzir ministérios, mas não tem encargos grandes, não tem um número de servidores públicos grande, não tem encargo, não está a mandar doentes para fora, para tratar, não tem encargo na Cabo Verde e ao mesmo tempo não tem encontrar empresas asfixiadas, que imposto para reclamar um outro tecido fiscal para nós, uma outra linha tributária para empresas. Nunca te acreditar que é possível materializar tão facilmente que este programa e não estou que também ele é bom, porque nós povo, de certa forma, não tem que assumir responsabilidade no nosso desenvolvimento. Se a gente querer pagar, as querer ter é acesso. As querer ter acesso e qualidade. Já não está num patamar mais de qualidade. Não querer pagar uma passagem, mas não querer pagar uma passagem que está ficando mais caro do que vai, por exemplo, ter um Portugal. Não querer pegar um barco para bater um San Nicolau, mas não querer dar garantia, não tem aquele barco. Não querer mandar um venda de Boa Vista para Foque, não saber como está a comprar aquele passagem que ele está a cumprir. Boca dura só tem existir porque não tem boa de querer de lado toda a gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que é para depois fazer agora. E eu não estou a ficar de falar de coisa desse passagem 500 escudo, mas tem tanta coisa ainda tão prioritária que nunca tem. Água na torneira, segurança, emprego, rendimento, que me também dizer, um rendimento que te dá dignidade. Não tem precariedade e acho que não tem MST, mais priorizados. Será que a GG pode ter manipulativo para o eleitorado? Ele sim, mas eu não estou a dizer que agora que não querem, pessoas querem mudanças, de aceitar qualquer coisa. Não estou a dizer que pessoas queriam mudança. E independentemente, o Francisco podia bem oferecer assim, viagens para a Lua, pessoas estavam a engajar. Porque eu não acreditar que era cansaço do eleitor também, de certa forma, apesar que ele fazia seu trabalho. Então, apelar, mas que te fazia muito sentido não bem fazer propostas, coisas que Cabo Verde já ultrapassar tem décadas. Não, tinha coisa que foi o próprio governo PICV que trazer. IVA, por exemplo, questão de IVA, que é que implementar, é complexo. Apesar de tudo debates e divergências, Cabo Verde continua a ser um país que tem sua debilidade e suas limitações a nível económico e financeiro. Então é natural que haja alguma convergência prática nas plataformas eleitorais. No entanto, ele acaba por ser um consenso silencioso, conforme meramente naquilo que acaba por ser discrepância entre os dois partidos. Onde é que não tem que este ponto de interseção entre as propostas que os diferentes candidatos? Entre PICV e MPD, há muito ponto de interseção, é ruptura. Porque, repara, MPD ele está a fazer uma proposta de Cabo Verde para frente, de maneira que não está, não continuar. E até essa estratégia, e nem a ponto de vista também que beneficiares muito, porque o Cabo Verdeano está a considerar que isto está a ficar para trás. Cabo Verde para frente, está a parecer que é só para um grupo. Quando que está a falar de na colapso, mesmo ouvi a gente a dizer, não, colapso já não está. Cabo Verde colapsou de dias a.
Então, minto acreditar que, na verdade, botei mais é ruptura. Proposta de PICV é uma proposta de ruptura. E lá que eu estou a achar que ele é delicado e ele é preocupante. Porque nunca te acreditar que botem tão de margem de manobra para bem fazer rupturas tão drásticas. Mesmo vou reduzir gasto com a máquina pública, mas tem coisas que boca te poder contornar. Porque é compromisso que já foi assumido. Nunca te acreditar, e o CIT também nas seis propostas, reparar, o CIT estava muito na linha de acabar com a maioria absoluta. Queres muito te mostrar uma proposta governativa. Isto tem modo um objetivo principal, mas e daí? Bota acabar a maioria para quem? Para implementar o quê, não? E ficar com uma ideia que talvez tive mais uma divergência, porque é dois caminhos diferentes. Acho que ali não tem uma divergência mesmo clara entre o que é que um partido estava a propor e o que é que ele ganha a propor. No âmbito de campanha eleitoral, não tem uma disrupção completa na modelo de comunicação utilizado atualmente. O marketing digital assumiu uma preponderância muito maior do que aquilo que não tinha há cerca de 5, 10 anos atrás. Não tive uma transição de modelos mais tradicionais, de porta a porta, comícios eleitorais em bairros bastante populosos, e assim, doutor Edson aposta tudo que é partido nas plataformas e nas redes sociais. O que é que pode estar por trás dessa dinâmica de transição? Então, Tiago, não tem uma sociedade que te acompanha a evolução global. Nós é uma sociedade cada vez mais digital. Toda gente praticamente tem um telemóvel, apesar que ainda também não ouvi o rádio. Botei quando pessoas estavam a acompanhar resultados eleitorais e que tinha aquela lentidão na plataforma de Nozi, tinha gente estava também ligado na rádio ou na televisão. Então, ainda que as mídias tradicionais têm esse peso, que é rádio e televisão, sobretudo, não tem que pensar Cabo Verde na tudo que é comunidade de interior, porque Cabo Verde é que é só praia Mamindele, é que é só urbano. Não tem também tudo um rede de pequenas povoações, quer no interior de Santiago, que é a maior ilha, como também naquelas outras ilhas periféricas. Mas Cabo Verde é um país que tenta acompanhar a tendência global. Nós é um país que tenta verá moderno, digamos assim, porta a porta, já que tem muito tanto sentido, porque hoje em dia qualquer pessoa, se vou quiser campanha, modo a dizer todo dia. É um frase que um político está a dizer, haverá um meme, depois um foto que está passado de um para o outro, ele te viralizar. Então, te acreditar que essa é que é a lógica atual de fazer política, boca poder desviar do digital e, sobretudo, desse aparelhinho que nós tem toda hora na mão, que é telemóvel. Analisando que este partido de forma individual, não tem a que PAICV tem apoiado uma postura de maior proximidade que se é eleitorado, ele tem apresentado como única solução alternativa para a MPD, se a comunicação tem sido orientada maioritariamente por plataformas digitais e redes sociais, recorrendo inclusive a comunicadores mais jovens. Será que é possível decifrar um padrão por trás de estratégia? Qual que é o perfil de eleitorado que a PAICV queria arrecadar com base nesse instrumento? Olha, quando não te fazer uma análise de abstenção na Cabo Verde, um ponto talvez que é importante não referir ali é pensar perfil de quem que te abstém. Dados que te existem estão a mostrar que pessoas que te abstêm na Cabo Verde, desde jovens, está situado entre 18 anos a 24 anos, é desempregado, é pessoas que têm estudo secundário e até superior. Então, como que o PICV te vai para essa estratégia de usar jovens, te explicar coisas que é importante, a tentar atingir aquele camada lá, porque é aquele camada que menos e que está mais desencantado também que política. Ele é um camada que, como bem dizer, ele te desligou-te, ele te desligou-te de nossa classe política. Então, é tentar atingir através de ferramentas modernas e de uma linguagem muito simples, atingir aquele grupo que mais tem mostrado que tem abstido. Não participação de Francisco Carvalho no primeiro debate na televisão de Cabo Verde foi alvo de múltiplas leituras. Será que aquela ausência foi uma estratégia deliberada ou foi realmente falta de condições logísticas para participar? Nunca sabia dizer, em termos de ser justificação, qual é que seria a razão, mas eu não estou a achar que foi muito positivo, que foi bom, porque se Botita pretender atingir um determinado objetivo, e no caso, bem ser futuro primeiro-ministro, tem que ter uma consistência de postura e boca tem nada a temer.
Pode ter sido uma estratégia, sim, mas talvez nunca acreditar que penalizá-lo, porque isso também que era tão determinante, porque depois ele vem participar naquele segundo, mas ele perdeu uma oportunidade de expor seu programa, de dar visibilidade e, de certa forma, de deixar pessoas um bocadinho desconfortável. Então, a hora que a gente decidir entrar na vida pública, a gente tem que arcar que tudo é que bem. Agora, pode ser que também nessa agenda pode ter tido algum tipo de desencontro e ele que privilegiá-lo, porque tinha gente a dizer assim, o que é debates na Cabo Verde? Debates é o que é que vou fazer, o que é que vou fazer, nós é pobre de ideia na debate. Mesmo algo que botou aqui corre de som a passar, é que não te privilegia moda, tinha o barulho. Em vez de trabalhar ideias, propostas, não te ficar tinha naquela coisa pessoalizada, na barulho. Então pode ser que ele fazer uma escolha, mas ele perdeu uma oportunidade de estar naquele momento também de passar uma ideia de consistência. Mesmo os líderes da MPD também ao longo de campanha utilizam também mesmo os meios de comunicação não convencionais de redes sociais, acabar por acusar PA e CV de apresentar propostas sem devida fundamentação teórica ou financeira, criticando inclusive líder daquele partido por adotar uma postura mais humorística e uma linguagem mais coloquial que é para ele conseguisse cativar melhor se eleitorado. De maneira que você podia analisar o impacto desse linha de ataque. Reparar, num campanha eleitoral, parecer que toda arma te servir. E tive uma tentativa clara de mostrar e de fragilizar a imagem de Francisco, descredibilizá-lo. Tem, por exemplo, dados na São Vicente a mostrar que eles tentar trabalhar pessoas a dizer que ele também pôr Cabo Verde na vergonha ou que ele vá para organismos internacionais, a fazer show meme dele, que ele banana, ele está andando um burro. Quer dizer, eles tentar explorar ao máximo para descredibilizar. Essa é uma coisa que estou saudável na nossa democracia, porque a hora que bota para uma disputa eleitoral, a gente vê que fazer aquela luta limpo, sem tentar afetar e também mexer que imagem e credibilidade de ninguém. Mas infelizmente na nossa sociedade, no nosso partido tem feito isso, não usar artimanhas e estratégias que estratégias não positivas. Não devia pensar estratégias mais de conteúdo, de proposta e menos focado na pessoa. Alguns casos é típico durante a campanha dividir sua opinião, sobretudo no caso de MPD, não tive um certo destaque para a deslocação para San Nicolau a bordo de navio de Marlis, face à ausência de transporte regular que conseguisse assegurar a presença de sua comitiva, e ficar um questionamento no ar se isso estava a validar o argumento da oposição de que realmente nunca tem transportes regulares para aquela ilha, ou se por outro lado isso acaba também por pouco candidato na luz de holofotes, já que afinal ele conseguiu também eleger um deputado naquele ciclo eleitoral. Eu acho de qualquer maneira que aquele deputado estava a ser eleito, né? Ele era inevitável, porque parece-me que ele lá é que nem razão para isso. Ali um pequeno texto de uma pessoa que dizia que Marlice tem 90 anos de existência. Mais exatamente, imagina o tempo desse navio. E ele é uma coisa que me dizer, ou é uma coisa caricata, ou é uma ironia de destino, porque tinha uma proposta desse governo de resolver a questão de transporte interilhas e que trazer modernidade de frota de navios. Foi exatamente ao contrário. E por coincidência, não é? Estava a fazer aquela deslocação num sucata, né? Por isso que depois tive que ir mesmo até Marlice da Parceta voar, de repente a chegar a São Centro, porque ele é caricato. Ao mesmo tempo que foi proposto resolução de um problema, no momento fundamental de campanha, onde tem necessidade de usar um transporte, onde também usar prova, como afinal nunca consegui. Nunca te acreditar que essa leitura é mais ele penalizar do que beneficiar a proposta que a MPD tinha. Não acabou apoiar também que na outro órgão de comunicação, além de televisão pública de Cabo Verde, houve uma desistência por parte de candidatos de participação. Será que qual é a probabilidade de nós, partidos que tive de candidato a assento parlamentar, ter procurado manifestar um mínimo à frente das câmaras? De acreditar que este partido tem seu déficit de assessoria de comunicação e de imagem
Porque, repara, vou tentar disputar um cargo, mas que vou querer visibilidade, vou querer dar boa cabeça, visibilidade, vou querer vender o que é que boas propostas, vou querer modéstia dizer, vou querer expor, qual é que é boas ideias. Mas ali na Cabo Verde, botou este eu, que tem a ver com a pouca condição que esta tem, e este tem recursos que é para, por exemplo, contratar uma assessoria de comunicação especializada, mas hoje em dia nem estou a boca mesmo de contratar assessoria especializada, porque a internet te dá tanta coisa, tem tantos vídeos que te dá técnicas de falar em público, forma de posicionar e tal. Então, já que falta às vezes aquela assertividade de entender que é uma oportunidade de expor ideias. E próprio na cronologia e na cronograma de este partido, que até parece-me também que tem um planejamento adequado, porque esta começa a fazer campanha, moda se esta ficar que tinha dispersão, de faltar um cronograma próprio, uma organização, um planejamento mais fechado, mais consistente. E este acaba por perder, porque esta fazer este convite, este que te aparecer, quando tudo plataforma é uma oportunidade para boa vender boa imagem, para boa expor boas ideias, para boa apresentar boas propostas. O PT acusa que este partido de maior dimensão de contratar equipas estrangeiras, nomeadamente brasileiras, para gerir essa comunicação e as contratações que têm repetido ao longo das últimas eleições na Cabo Verde, o que podia justificar esse recurso recorrente a as equipas profissionais do Brasil? Porque o Brasil tem uma longa experiência de realização de marketing político, este é um padrão elevadíssimo. Se eu reparar, até onde que as músicas de campanha, acho que da MPD, ele tinha até um tom meio brasileiro. Existem altas experiências e este a fazer no seu país africano. E se botem recursos, este a preferir às vezes apostar naquele marketing que está bem de fora, em vez de espiar recursos locais. Este a fazer campanhas vencedoras, que depois isso também te acaba para dar, acaba para ser um marketing para que a empresa que está bem, porque tem resultados eleitorais que tive participação de marqueteiros políticos que vêm do Brasil, na Angola, problema Cabo Verde também, este a trazer inovações, este a trazer abordagens que às vezes nós ali nos mercados que está a fazer, por isso que às vezes não te recorrer a esse mercado, Brasil, Portugal, porque isto também é de outro tipo de mercado, é um mercado muito mais competitivo do que de nossa, este tem muito know-how, este tem sua capacidade técnica e que se boa é partido político, boa tem bons recursos, boa te preferir capitalizar neste tipo de investimento, né? Agora, isso que é a garantia também que ele te vai refletir na boa resultado. Os mesmos partidos na passada estavam a contratar equipas também que estava bem de Portugal, no entanto, eles acabaram por ter uma oportunidade de melhor no Brasil. Será que isso também pode ser derivado de alguma proximidade cultural e social que a realidade do Brasil a Cabo Verde? Cada vez mais Cabo Verde também acreditar que a referência cultural de Cabo Verde é Brasil, não Portugal. Nós, amor a novelas, a música brasileira, reparar, próprios meninos de nova geração, mas que estão na YouTube, só vídeos de canais de youtubers brasileiros, porque também Brasil é um gigante, 220 milhões de pessoas, é que por acaso ele tem ali Portugal, nós referência a Portugal é forte, mas vamos acreditar que é forte, aquela capacidade que o brasileiro tem de comunicação, é expert na comunicação, isto é uma comunicação diluída, fluida, e botoial, hora que botoial nessas campanhas eleitorais, se forma que isto abordar temas políticos e sociais, e isso tem um apelo muito grande, porque não tem uma proximidade cultural tão grande a este. Não tem estudos que demonstram também que o Brasil, em termos de literacia eleitoral, é um país que está muito mais próximo do Cabo Verde do que de Portugal, do que tem um eleitorado que às vezes está menos informado a nível de regimes políticos, a nível de propostas. Será que isso também pode ser algo que te acaba por dizer que os partidos te vão recrutar na América Latina em vez de recrutar na Europa, por exemplo? Não te acreditar que, mas não, estou a mais essa experiência de marketing político que este tem. Este tem uma forte experiência e tem agências muito que te força em termos de ser capacidade de apresentar propostas de marketing político muito convincentes, né? Então, como eles têm esse histórico e esse know-how, acreditar que isso está pesado ao mundo. Cabo Verde também nunca pode pensar, nós não temos inserido no mundo, não está a saber, por exemplo, que foi uma agência brasileira que fazia campanha lá na Angola, que venceu, depois também tive na Guiné-Bissau,
nota circulação de ideias e bota acabar para acreditar que se bobar para aquele que está longe de nós realidade, é parecido, não tem um eleitorado, nunca tem eleitorado igual, não tem condições muito diferentes, quer económicas, quer mesmo política, é um regime diferente de nossa, mas este é um know-how e dada nós pequenez e nós também dimensão de nós mercado, ainda te aparecemos nos políticos, ainda que te confiamos, ainda está a preferir trazer um cheirinho de fora. Nos resultados da consolidada e em momento para avaliar as perspectivas para o futuro, de maneira que você te analisar em termos de tom e prioridades políticas, discurso de Francisco Carvalho? Olha, aquele discurso de Francisco, não estou a achar que ele se centra muito na questão de fraude. Me, pessoalmente, não está a esperar já aquele posição daquele primeiro-ministro. Talvez como foi muito aquele força de emoção de vitória, ainda que estava ainda muito, ainda talvez, ainda que estava ainda aquele preparo, bem fazendo aquele discurso da vitória de primeiro-ministro, de mostrar a pessoas que agora não tem que pensar nestes novos desafios que Cabo Verde tem para frente e que não tem que bem trazer ali uma forma de fazer política onde é que tudo gente a contar, que tudo gente deve ter voz, que esse Cabo Verde para todos, mas nem que ele tinha também funcionar. Parece-me que quando ele foca muito na questão de compra de votos, ele reduzir. Nós não temos democracia que tem problema sim, não temos democracia que tem debilidades, mas não temos democracia que tem aspectos muito positivos. Essa questão de compra de voto é um problema grave que não tem que trabalhar e não tem que responsabilizar. Não basta só dizer tive compra de voto. Não tem que responsabilizar. Não tem que ir atrás, investigar e punir. Uma questão de responsabilização na Cabo Verde deixou a desejar. E um tochá que primeiro-ministro, esse discurso, também foi um discurso bastante altivo, porque ele admitiu, porque foi falha, um tochá que foi escolhas que ele fazia que resultar, e o fato de ele mostrar que ele ser tempo na política, ele também já, mas não te acreditar que ele é uma pessoa que ainda tem muita, que é válido para a experiência que ele tem, mas não te acreditar que foi um discurso também bastante positivo também, assertivo, não? Está a dizer assertivo, talvez. Francisco Carvalho reitera que a promessa de campanha deve ser cumprida sem desculpa, sendo o executivo bem focado na gratuidade de acesso a ensino superior, transporte em trilhas, preços mais acessíveis e uma reforma de Estado que te permite um figurino governamental significativamente mais móvel do que aquele anterior. O que é que não podes esperar desse novo governação? Olha, tinha gente na tinha expectativa, porque essa proposta ali, ele é tão ambicioso. Vou ter um orçamento de Estado que tem seis compromissos, porque Cabo Verde tem seis compromissos que ele pode dar para trás. Vou ter uma sociedade que está expectante, que tem demanda, e não tem que começar a olhar lá na hora que ele formar ser governo, né? Quer dizer que também ser um governo bastante enxuto, gasto público também reduzir, mas a máquina continua a ter um gasto alto, porque vou ter um país que tem uma máquina pública que tem seu funcionário, uma máquina pública que ainda é bastante ineficiente e que pessoas estão cada vez mais a esperar mais. Então, já que ele deve repensar a questão de gratuidade, porque é muito acreditar que nós já não chegamos num patamar, nem tudo tem que ser de graça. Quem que está a poder pagar, não está a questionar. Sim, maneira que está a fomentar para toda gente ter acesso a bom, ao melhor, quer saúde, quer educação, mas também aquilo que não poder contribuir para o nosso país melhorar na tudo índice e na tudo coisas que não tem para ser um país com boa qualidade de vida, acho que nós também não tem que fazer, não tem que ser um povo trabalhador. Então, já que é duas coisas que tem que ser. Vou trabalhar arduamente, né? E nós tudo colocar na massa e dar tudo gente a oportunidade, que aquela oportunidade que tem. Então, acreditar que ser liderança, ele tem que estar muito bem assessorado, que pessoas que tenham bom senso, capacidade de diálogo, estado de abertura. Muitas vezes eu vejo, um bom líder ele tem que ter inteligência lógica, inteligência emocional e inteligência ética. Estas três coisas é fundamental. E para isso, não saber como o nosso parlamento, que foi um parlamento
no sentido de que conseguir tudo que as coisas que devia ter feito. Então, não também tem um parlamento que te parece que também ser um parlamento também tão fácil. E não te achou cansado, que a verdade te achou cansado, porque não queria um outro tipo de desempenho político. É já assumir esse papel para o que é que foi escolhido e procurar solução para Cabo Verde, mas solução baseada na compromissos conjuntos, maneira que ora com Tacei, Boca tem que descontinuar, que esse é os grandes desafio. Boca tem um governo, ele está a ficar, hora que ele sei, tudo também ser diferente. Boca está sempre num eterno refazer. E nenhum país que está a desenvolver assim, nenhum país que está a desenvolver se me hora com, digamos assim, não, que ali que está a prestar, ele era de governo tal. Maneira, como é possível? Toda gente tem essa capacidade de aproveitar. Ele tem que saber de usar daquilo que foi positivo, manter, e daquilo que está a funcionar, mudar. Fazer esse tal, modo de dizer, nós não temos ter reforma de Estado, não mas ter refundar no Estado, porque no Estado está com um desempenho que deixa muito a desejar. No caso de uma maioria relativa por parte do PAI, será que a MPD e o CID estariam dispostos a fazer uma coligação para fazer frente a que força política, caso não tivesse uma maioria relativa? Não te acreditar que assim, MPD, mas o CID tendencialmente, não estou a que eles podem sempre fazer coligação, mas não estou a que o povo cabo-verdiano, na hora que ele está a votar, com certeza que tem uma maioria. Pessoas que querem mudar margem de manobra, tudo na história de processo eleitoral, até quando que tive a ADM, na 2001, Aliança Democrática para a Mudança, que foi eleito um deputado só. Tradicionalmente, cabo-verdiano gosta de estabilidade. Não pode dizer que ele é conservador, mas um conservador não necessariamente negativo, não que isso é mau. Ele tem certeza, ou aquele que ele quer querer, está sei, e que ele também fazer aquilo que ele dizer que ele deve fazer. Por isso que não estou a nunca temos, ainda, pelo menos nestes 35 anos, não tem um bipartidarismo puro, porque está conseguindo número de cadeiras suficiente para implementar 6 leis. Maioria relativa, talvez MPD, mas o CID sim, que está mais próximo, mas podia, e governabilidade estava a ser sempre uma surpresa, mais complicado. Uma análise na ótica de Roselma Évora para permitir Boca e eleitor ter uma visão muito mais transparente, assertiva e objetiva daquilo que é resultados eleitorais. Fora do urna e boca de urna, está a continuar a boa, porque a política faz todos os dias.